Vamos lá, Lucas capítulo 21, versículo 34. É a mensagem de hoje aqui, ó. E olhai por vós. Olha aqui, meus amados, nós não temos que olhar na ótica dos outros, não é? A nossa visão não tem que ser guiada pela visão dos outros. Jesus está dizendo aqui, ó, olhai por vós. Amém? Nós temos, lá nos Salmos, se eu não me engano, é o 37, não, 34, diz assim: olharam para ele e foram iluminados. Então nós temos que olhar por nós, não pelos olhos dos outros, para que não aconteça que o vosso coração se carregue do que, irmãos? O que está escrito ali? O que está escrito ali, irmão? Glutonaria, irmão. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: glutonaria é pecado. A pessoa fala até baixinho, né? Glutonaria é pecado. Ô pastor, era o que eu menos queria ouvir. Não, mas é pecado, irmão. O que é glutonaria? Né? É comer demais, comer em excesso. A pessoa, né? Tem gente que come para viver, tem gente que vive para comer. Mas tem que tomar cuidado, não é? Porque olha só, o vosso coração não se carregue de glutonaria. Mas o que mais está falando aqui, ó? Não é só glutonaria, está dizendo aqui, ó, de embriaguez. E olha só, embriaguez pode ser várias coisas, hein? Não é só embriaguez alcoólica, não. Pode ser droga, pode ser prostituição, sensualidade. Quem está entendendo isso? Acontece, a pessoa fica lá embriagada. O pecado embriaga a pessoa fica fora de si, né? Ela fica fora de si. Para que o vosso coração não se carregue de embriaguez e dos cuidados da vida. O que são os cuidados da vida, meus amados? Preocupações da vida. Tem gente que anda muito preocupado com as coisas da vida, a ponto de se esquecer de Deus. Ela vai colocando N prioridades na sua agenda, né? Tudo, as coisas da vida vêm em primeiro lugar, e ela vai se afastando de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Lá em Mateus capítulo 6, versículo do 25 em diante, fala: não andeis inquietos por coisa alguma, né? Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Olha só, as coisas da vida, podemos entender que é o quê? Comida, bebida e vestimenta. Nós não temos que ficar preocupados, nós não temos que dar a nossa vida para ter essas coisas, não. A nossa vida a gente dá para Deus. Aí ele vai dizer lá no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Então olha só, meus amados, as coisas, elas servem para ser usadas e não amadas. O problema é quando a gente começa a amar as coisas, né? A pessoa vai enriquecendo, vai prosperando, ela vai amando as riquezas. Está errado. As coisas servem para ser usadas e as pessoas para ser amada. Amém? Mas tem gente que inverte, né? Ela ama coisas e usa pessoas. Está errado. Então nós não podemos, né, ficar preocupado com as coisas da vida. E diz mais: e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? Da visitação, da salvação. Quer dizer, a pessoa, ela é pega de surpresa, e aí ela perde a salvação. Quer dizer, venha de improviso. Irmãos, olha só, Jesus virá como um ladrão. Ele não é um ladrão. Jesus não é um ladrão, mas ele virá como assim? Ele não vai avisar. Jesus não vai, na verdade ele já avisou, é ou não é? Mas o dia e a hora ninguém sabe. Então nós temos que estar vigiando, atentos, andando na presença de Deus. Para quê? Para que a gente não seja pego de surpresa, irmãos. Quem está entendendo isso? Amém? É o que diz ali, ó, né? E aquele dia não venha sobre vós de improviso, porque
virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele é a pedra, e essa pedra, né, ela é posta por queda e elevação de muitos. Então com Jesus é assim, irmãos, ou a pessoa sobe ou ela desce. Quem está entendendo isso? Não existe neutralidade, meio termo, não, vai ficar num lugar neutro, vai ficar ali num lugar neutro, não. Com Jesus, ou a gente sobe ou desce, é queda ou elevação. Quem está entendendo isso? Nesse caso aqui, ó, ele virá como um laço para muitos, né? Vai pegar de surpresa. Em outras palavras, essa visita, como que eu posso dizer, de improviso, essa visita, não é que vai chegar de repente, para muitos não vai ser uma bênção, para muitos vai ser motivo de pranto e de ranger de dentes. Para muitos vai ser bênção, diga a glória a Deus, porque estarão em pé diante do Filho de Deus. Quer dizer, enquanto uns vão rir, vão se alegrar, outros vão chorar amargamente e vão se lamentar. Quer dizer, a vinda de Cristo para alguns será promoção, para outros, nas palavras de Jesus, será como um laço. Olha só que coisa, irmãos, isso aqui é Jesus falando, né? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E aí Jesus fala: vigiai, pois, em todo o tempo. E como que a gente vigia em todo o tempo, irmãos? Temos que estar atentos, amém? Ao que acontece ao redor, ao que acontece no mundo. Temos que estar atento às escrituras, às profecias, não é? Vigiai, quer dizer, fique atento, e não só vigiai, e diz ali, ó, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Vamos lá em voz alta ali, ó, e de estar, vamos lá, em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, nós temos que estar em pé diante de Deus. Quem está entendendo isso? E para que a gente possa estar em pé diante de Deus, nós temos que vigiar, amém? Nós temos que vigiar, nós temos que ter uma vida de oração, de vigiar, e glórias a Deus. Agora volta lá em Juízes. Olha só, um povo que não vigiava, irmãos. Existem pessoas que servem a Deus por influência. Olha aqui para o pastor Helder, o ser humano, ele é influenciável, você concorda comigo? Não é verdade? O ser humano é influenciável. Se você anda perto de pessoas boas, né, de fé, do bem, você vai estar agindo como elas, é ou não é verdade? Agora, se você anda perto de pessoas malignas, perversas, sabe, e por aí vai, quando vê a pessoa se corrompe também. É aquele ditado: diga-me com quem tu andas e eu direi quem você é. Então o ser humano, ele é influenciável. Aqui no livro de Juízes, capítulo 2, o versículo é o 7, diz assim, ó: e o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra a qual ele fizera a Israel. Olha aqui para o pastor Helder, enquanto Josué era vivo, e os anciãos que temiam a Deus eram vivos, aquele povo servia a Deus, aquele povo andava na presença de Deus, aquele povo se lembrava dos feitos de Deus, irmãos. Então olha só, Josué vivo conseguia influenciar aquele povo positivamente.
influenciar aquele povo a servir a Deus. Então o povo servia, é o que está dizendo aqui o texto, não é? E viram toda aquela grande obra do Senhor, quer dizer, eles se lembravam das obras do Senhor. E diz ali mais o versículo 8: faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de quantos anos? 110 anos. Olha só, o Josué morreu, mas Deus continua vivo, é ou não é verdade? Amém? Só que tem muitas pessoas que servem apenas por influência, e quando elas perdem aquela referência, elas param de servir a Deus. Tem que tomar cuidado, isso é perigoso. Eu tenho que servir a Deus, não porque eu estou sendo influenciado, mas eu tenho que servir a Deus porque eu temo, respeito e considero a existência dEle. Quem está entendendo isso? Eu tenho que servir a Deus não perante os olhos de autoridade espiritual, não perante os olhos de pessoas, não é? Que exercem influência no reino de Deus, mas eu tenho que servi-lo, por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Se o Josué não está, Deus está. Se Moisés não está, Deus está. Quem está entendendo isso? Amém? Só que olha o que diz o versículo 11. Então fizeram, depois que Josué morreu, né? Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a quem? Aos Baalins. É como se fosse Baal no plural, né? Existiam vários Baais ali, podemos dizer assim, naquela época, né? Cada um tinha o seu Baal. Então aquele povo deixou de servir a Deus e eles começaram a servir o Baal, Baalins, né? Como diz aqui, ó, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, entre os deuses das gentes, quer dizer, do povo lá de fora, que havia em redor deles, e se curvaram a eles, e provocaram a ira, e provocaram, né, o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram quem? Baal e a Astarote. Astarote é como se fosse a companheira de Baal. Eu fiz uma anotação aqui, ó, né? Essa cultura pagã, essa cultura religiosa pagã, né? Quais eram os ritos dele? Né? Alguém que servia a Baal. Como que as pessoas serviam a Baal? Eu fiz a anotação aqui, ó, com sacrifícios de animais, prostituição feminina ou masculina, e por vezes sacrifício humano. Olha que coisa, irmãos. Então aquele povo deixou de servir a Deus para poder servir a Baal, servir ao pecado. E quando alguém, irmãos, está fora da presença de Deus, está caída diante de Deus, ela não consegue estar em pé diante do inimigo. E aí, nas batalhas espirituais, não se trata de questão de força ou de idade. Semana passada nós falamos do rei Uzias. Uzias começou a reinar com quantos anos? Quem lembra? 16 anos. Uzias fez o que era reto aos olhos de Deus, 16 anos, e começou a buscar o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele buscava o Senhor, Deus fez ele o quê? Prosperar. Ele prosperou, ele começou a prosperar, e a Bíblia diz que ele saiu e guerreou contra os inimigos. Irmãos, onde ele chegava, ele ia marcando o território, ele ia avançando, ele ia conquistando, ele ia triunfando sobre os inimigos. Um menino de 16 anos, mas por quê? Porque estava em pé diante de quem? De Deus. Então o segredo das batalhas não está na sua força, na sua capacidade,
nos recursos que você possui, na sua inteligência, no seu diploma, enfim, né, na influência que você exerce na sociedade. Não está nisso, irmãos. O segredo da nossa vitória é estar em pé diante de Deus. Então, quando Israel servia a Deus perante Josué, eles estavam em pé. E eles foram conquistando, eles derrubaram lá as muralhas de Jericó, eles venceram o exército de Ai, e eles iam avançando, conquistando, não é? Iam tomando posse da terra prometida. Mas a partir do momento que aquele povo se desvia, deixa de servir a Deus e começa a servir Baalins, acabou, irmãos. Olha só o que acontece com eles. O versículo 14: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra eles. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. E quais foram as consequências? E os deu na mão de quem? Dos roubadores, dos ladrões. E o que aconteceu? E os roubaram, e os entregou na mão de quem? Dos seus inimigos ao redor. Vamos ler em voz alta. E não puderam mais estar em pé diante dos inimigos. Não puderam, irmãos. A pessoa pode ter o exército maior que for, se ela não estiver em pé diante de Deus, ela não fica em pé diante do inimigo. Quem está entendendo isso, irmãos? Aquele povo não pôde. Olha só, um povo que tinha um histórico de grandes vitórias, um povo temido e respeitado, já não podiam mais estar em pé diante dos inimigos. Por quê? Porque deixaram de servir a Deus para servir a prostituição, sacrifícios de animais e até mesmo de humanos. Então a pessoa vai levando a vida dela de qualquer maneira. Ela vai levando a vida dela de qualquer maneira. Não, Deus entende, eu estou vivendo essa vida, mas Deus sabe, Deus entende. Mas Ele não vai poder ajudar. E vai chegar uma hora que a ira de Deus se acende. O que acontece? A pessoa vai ser entregue na mão dos inimigos. Então olha só, voltando a falar de Uzias, quando Uzias faz aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor, Deus dá toda a condição dele vencer as batalhas. Amém? E ele vai avançando, até que se tornou muito forte. Agora, quando aquele povo se desvia da presença do Senhor, eles mal conseguiam estar em pé diante do inimigo. E diz mais: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estava em grande aperto. Irmãos, tem gente que está com a vida apertada, coração apertado, angustiado. É uma angústia que ela não sabe de onde vem aquela angústia. Você tem que verificar como está a sua comunhão com Deus. Pastor, estou tomando remédio, estou fazendo tratamento, eu estou procurando um monte de especialista e tal, não está resolvendo. Então, verifique. Não é o que Jesus falou lá em Lucas, que nós lemos? Olhai por vós, para que o vosso coração não se carregue de glutonaria, de embriaguez, das coisas da vida, das preocupações. Então tem gente que a comunhão dela com Deus evaporou, irmãos. Evaporou. Ela não pode ficar ali 30 minutos sem beliscar uma coisinha, sem comer algo. Não, tem que comer, come um negócio aqui. Só que ela consegue passar o dia inteiro sem ler a Bíblia, sem se alimentar da palavra de Deus. Ela consegue levantar cedo e ir para o trabalho sem fazer a oração dela, sem ler a Bíblia, sem meditar. Mas ela não consegue ficar sem comer.
E quando começa a ficar sem comer, começa a ficar nervosa, é ou não é? É ou não é? O humor vai lá para baixo, irmão. Pode faltar tudo, não pode faltar comida, porque faltou comida, meu Deus do céu. E quando é comer da palavra que sai da boca de Deus, ela despreza. Ah, mas eu estou indo na igreja, estou indo na igreja, ok. Mas não é só 2 horas num culto de domingo que vai resolver a sua vida. Quem está entendendo isso? Não é? Ah não, já cumpri minha obrigação religiosa. O que adianta a pessoa dar 2 horas para Deus domingo de manhã? E a semana toda ela dá para ela, para o inimigo, para o pecado, para o diabo. Aí ela volta domingo. Ai Deus, eu preciso de ajuda. Deveria ter voltado na quarta, que é no meio da semana. Ela vem na quarta, ela vem na sexta, ela vem no domingo. A gente vê esses religiosos falando de igreja, né? Os desigrejados, como que eu posso dizer? Demonizando os templos nos dias de hoje. Não, porque eu não preciso de templo. Eu sou templo, eu sou templo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Ele habita em mim. É claro que Ele habita na gente. Mas a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, eles estavam no templo todos os dias. Todos os dias, irmãos. Não tinha esse negócio, eles estavam no templo todos os dias. Eu estava falando com o pastor Machado, o reverendo Machado lá de Portugal. É uma igreja, parece, no Egito, irmãos. O Egito está tendo um avivamento muito grande do evangelho. Está tendo um avivamento muito grande mesmo lá. Está tendo uma perseguição ao evangelho lá, só que em contrapartida o evangelho está crescendo. E tem uma igreja, salvo engano, é lá no Egito mesmo. E essa igreja, irmãos, todos os dias, 5 horas da manhã, tem cerca de 5 a 6 mil pessoas orando naquela igreja. Todos os dias o povo chega às 5 horas da manhã para orar. Depois que eles oram, eles vão para o trabalho deles. Ah, pastor, não tenho tempo. Ah, meu irmão, vai contar outra história. Vai ver se eu estou na esquina. É ou não é verdade? A Bíblia diz que há tempo para quê? Todas as coisas. Quem quer fazer alguma coisa, arruma jeito. Quem não quer fazer nada, inventa o quê? Desculpa, irmão. E Deus está cansado das nossas desculpas. Deus está cansado, irmãos. A gente arruma tempo para tudo, fica lá horas e horas assistindo rede social, discutindo em rede social, falando no zap, falando um monte de coisa, né? Tem gente que vira à noite, tem gente que fica o dia todo assistindo seriado, assistindo série. Ela passa o final de semana inteiro, a semana toda, ela assiste lá 4, 5 temporadas em uma semana, e ela não consegue ler a Bíblia em um ano. Jesus falou que se a nossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então tem gente que está querendo, né, comer do cálice, viver a bênção, só que ela não se examina. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Você quer viver a bênção de Deus nessa terra? Você vai viver. Mas você tem que buscar Deus de verdade. Amém? Senão é só ilusão, irmãos. Aquele povo, quando estava afastado de Deus, era só angústia, aperto, e eles não conseguiam ficar em pé diante dos inimigos. Então tem que buscar Deus de verdade. Quem está entendendo isso? Amém? Quer dizer, a nossa justiça tem que exceder. E aí diz o Senhor, o versículo 16: e levantou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que o roubaram. Aleluia. E que Deus levante juízes nessa nação. Que Deus levante homens e mulheres de Deus que vão fazer de fato e de verdade a diferença nesse país. Quem está entendendo isso? Só que isso acontece quando a igreja clama. Amém? O povo estava na miséria, passando fome, passando dificuldade, apertado. E Deus levantou juízes.
como Gideão, né? Que a gente vê ali. Quem mais? Débora, não é? E por aí vai. Pessoas que eram levantadas por Deus, que levavam o povo, olha só, irmãos, a buscar Deus de verdade. Não é como esses juízes que a gente vê por aí, que querem calar o cristianismo, querem calar a voz da igreja. Quem está entendendo isso? É juízes que tenham temor de Deus, amém? Pessoas que estejam à frente da nação, que tenham temor de Deus. Perfeita ninguém vai ser, não vai existir ninguém perfeito, mas que tenha temor a Deus. Quem está entendendo isso? E aí o povo saiu do aperto, e aí Deus levantava a nação. Quer dizer, mas por que o povo saía do aperto? Porque aqueles juízes levavam o povo a buscar Deus, tirava aquilo que era imundo, não é? Tirava aquilo que era errado, aquilo que era abominável aos olhos de Deus, e aí então eles conseguiam se manter em pé nas batalhas. Juízes capítulo 6, vamos ali, ó, um pouquinho mais adiante. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia o quê? Mal aos olhos de quem? Do Senhor, novamente, irmãos. Vinha um juiz, levava o povo a buscar Deus, Deus ia lá, dava vitória. O juiz morria, partia, Israel voltava para o pecado. Aqui aconteceu novamente. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por quantos anos? 7 anos. E aí não tem como, né? Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Olha aqui para o pastor Helder. Quando uma pessoa está caída diante de Deus, ela não consegue ir para a guerra, ela não tem força para ir para a guerra. Então o que ela faz? Covas e cavernas, ela se esconde. Aquele povo começou a se esconder em cavernas. Agora é diferente, quando a pessoa está bem com Deus, quando ela faz o que é bom e reto aos olhos de Deus, o que ela faz? Ela vai para a guerra. Quem está entendendo isso? Uzias buscou a Deus e saiu para a guerra. Ele não foi fazer cova, a Bíblia diz que ele fez armas, escudos, lanças em abundância. Quer dizer, Uzias buscava Deus e saía para a guerra. Aquele povo não, saía da presença de Deus e ia se esconder em cavernas. Então quem está mal com Deus se esconde, quem está bem com Deus vai para a guerra. Quem está entendendo isso? Amém? E o povo começou a fazer cavernas. E diz ali, ó, porque sucedia que semeando Israel subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados, tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para o destruir. Vamos ler em voz alta aqui o 6? Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Não tem como, irmão. O inimigo está presente na vida dela, não tem como prosperar. A pessoa fica com a vida toda amarrada, tudo que ela faz dá errado. Ela investe para ganhar, ela perde. Ela toma tombo financeiro, ela toma calo, dá tudo errado. Por quê? A presença do inimigo. A pessoa fala, pastor, eu não sei, eu estou fazendo tudo certo, eu estou investindo, eu estou trabalhando, eu estou dando meu sangue, eu estou suando a minha camisa, eu estou me especializando, e não vai estar amarrado. Por quê? Presença do inimigo, irmãos. Não tem como. Não tem como. Israel empobreceu muito na presença do inimigo. E aí o que eles fizeram, meus amados?
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E disse eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Quer dizer, Deus levantou um profeta explicando: vocês estão assim porque vocês não ouviram a minha voz. E aí Deus levanta quem? O versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava fazendo o que, igreja? Malhando trigo no lagar para os salvar das mãos dos... Deus vai lá e levanta Gideão, irmãos. Olha só, o povo estava perecendo, Deus ia lá e levantava juízes. Gideão era um juiz. E o que o Gideão vai fazer? Olha lá o versículo 22. O Gideão tem um encontro com o anjo, ele fala com o anjo, depois o anjo desaparece, ele faz uma oferta lá de pão, trigo e tal. O anjo recebe aquela oferta e desaparece. O versículo 22 diz assim: então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a... Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não o quê? Morrerás. Então Gideão edificou ali um altar, a quem? Ao Senhor. Já começou a edificar o altar ao Senhor. Não havia altar para Deus. O que se havia naquela terra era altar para Baal. O povo estava entregue nas mãos de Baal. Quem está compreendendo isso? Ele levanta um altar ao Senhor, nós já vamos orar aqui, ó. Um altar ao Senhor, e chamou, o Senhor é paz, e ainda até os dias de hoje, está em Ofra dos abiesritas. E aconteceu, naquela mesma noite, que o Senhor disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e faz o quê? E derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Olha só, irmãos, o que Deus orienta Gideão? Tira toda a idolatria, tira toda a sujeira, olha aqui, ó, tira tudo aquilo que faz o povo sacrificar animais, se prostituir e sacrificar sacrifícios humanos. Tira tudo isso. Era considerado o Deus da fertilidade. Em outras palavras, Gideão, vocês querem prevalecer sobre o inimigo? Arranca tudo isso. Lá da casa do teu pai, hein? Olha só que coisa. Na casa do pai de Gideão havia uma estátua de Baal. Então Gideão levanta como juiz para quê? Para fazer uma limpeza espiritual. Quem está entendendo isso? É isso, irmãos. Se não tiver limpeza espiritual, se você não levantar um altar para Deus na sua vida, não vai ter vitória. A pessoa vai ficar entregue à mão dos inimigos. Haverá miséria, fome, aperto, peste, praga. Quem está compreendendo? Não é? Então nós tem que limpar. Então Gideão, ele edifica um altar, Ele oferece o boi de 7 anos, o segundo boi, que também era do pai. A Bíblia diz que ele fez de noite, não de dia. O versículo 28, levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar derribado, e o bosque estava em pé diante dele. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa?
esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade, irmãos, olha como que a idolatria era grande naquela cidade. Os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra. Irmãos, a religião é uma praga. As pessoas se matam por causa de religião. Quem está entendendo isso? Religião não leva ninguém para o céu, irmão. Olha só, tira o teu filho daí para que morra. Eles queriam matar o Gideão, quando Deus estava querendo limpar, tirar tudo aquilo que atrapalhava. Irmãos, tem gente que carrega ali a sua idolatria, né? Ela idolatra de fato e de verdade. Se alguém tocar naquilo, ela é capaz de matar por aquela identidade, aquela entidade, aquela imagem, seja lá o que for, ela é capaz de matar por causa da religião dela. E aí você vai ver a vida da pessoa está na miséria, está no fracasso. A Bíblia diz que a família, olha só, o pai de Gideão tinha uma estátua de Baal no seu quintal, era dele. E quem era a família de Gideão, irmãos? Olha só, eles serviam Deus da fertilidade, da produtividade, mas a Bíblia diz que ele era da família mais pobre de Manassés. O diabo consegue enganar a pessoa de um jeito, acreditar que ela está servindo ela para ter prosperidade, mas eles eram da família mais pobre, irmãos. Eles serviam Deus da fertilidade, da produtividade, e era da família mais pobre. Não tem lógica isso. Quem está entendendo? É o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha só, né? O versículo 15, quando o anjo chama Gideão, ele diz assim: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Só que eles estavam lá adorando e servindo a Baal. E tem gente que às vezes o Baal dela não é uma estátua que ela tem dentro da casa dela, mas é uma prostituição que ela tem no coração. É uma idolatria, seja lá o que for, que ela carrega, ela coloca aquilo acima de Deus. É a glutonaria, é a embriaguez, as preocupações com a coisa da vida. Isso se tornou um Baal na vida dela. Ela está preocupada em alcançar as coisas da vida, em conseguir dinheiro, em conseguir status. Posição social. E está ficando cada vez mais pobre, mais miserável, porque está se afastando de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Olha que palavra forte. E aí o Gideão vai lá e quebra tudo, sentou a ripa, né? Pegou o boizinho de 7 anos lá, não quer nem saber, vou oferecer. Deus está falando, está aqui. Deus montou um altar, ofereceu o boi de 7 anos, quebrou o altar de Baal, que era do pai dele. Queriam matar o Gideão por causa disso, irmão. Tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Enquanto você não derrubar o Baal, enquanto não cortar, tem que cortar, irmão. Amém? Ah, mas isso aqui eu ganhei de família, isso aqui não faz mal nenhum, é por isso que está lá, cheio de depressão, cheio de angústia, perturbação, né? Vendo vulto, ouvindo vozes, e a pessoa não sabe. Tem que cortar. Pastor, mas se eu fizer isso eu vou arrumar uma encrenca. Que Gideão não arrumou? Gideão não arrumou uma encrenca? Arrumou ou não arrumou? Tem gente que está disposto a arrumar encrenca por qualquer besteira, irmão. Tem gente que arruma encrenca em discussão por política. Tem gente que está disposta a encrencar por causa de política, irmão. A arrumar encrenca por causa de besteira na internet, por posicionamento contrário, e fica lá discutindo e arruma encrenca, o maior barraco. Mas quando se trata de fazer o que Deus está mandando, ela é covarde. Ela é tímida. Não quero arrumar confusão. Ela arruma confusão por um monte de coisa. Se for para obedecer Deus e se revoltarem comigo, depois Deus resolve. Quem está entendendo isso? Eles queriam matar o Gideão, irmãos. Tem gente que tem coragem para tudo, para discutir
no trânsito. Ai, se alguém der uma buzinada para ela atrás. Ai, se alguém encostar no carro. O que você está fazendo aí, meu amigo? Misericórdia. Mas quando Deus fala assim, vá lá e quebra a estátua de Baal. Não. Eu sou paz e amor. E o Baal está lá. É um babaca mesmo. É ou não é? Está ali, ó. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é valentão para as coisas do mundo, para as coisas da terra, mas para as coisas de Deus é um frouxo, covarde. Não quero arrumar problema, não. Por isso que a vida está uma derrota. E aí ela não se posiciona espiritualmente, irmão. Enquanto não quebrar, tem hora que você vai ter que virar a mesa, irmão. Quem está entendendo isso? Jesus chega no templo e ele vê lá os cambistas vendendo pomba, vendendo um monte de coisa. Jesus vai lá e vira a mesa, joga tudo, cata o chicote e começa a chicotear todo mundo. Já pensou Jesus nos dias de hoje, irmão? Eu acho que não ia ficar nem 3 anos pregando, já ia eu cancelar ele no primeiro mês já. Jesus foi cancelado, foi ou não foi? Cancelaram Jesus por não suportarem o seu discurso. Mas se fosse nos dias de hoje, eu acho que não ia durar 3 anos não. Em uma semana já tinha dado um jeito nele, porque o que ele tinha que falar, que falava. Amém? E quando os discípulos viram aquilo, eles se lembraram do que estava escrito: o zelo pela tua obra me devora. Irmãos, tem gente que é devorado por um monte de coisa. O zelo pelo carro, se alguém fizer um risquinho no carro dela, meu Deus do céu, é o apocalipse. Não é? Se deixar uma meia no cantinho da sala, meu Deus do céu, acabou o mundo. Briga de família, partilha de herança. Não, porque ficou 1 metro do terreno mais para ele. Não, vamos lá, deixa eu entrar com uma petição no judiciário. Misericórdia, irmão. E aí, quando é para ela zelar pelas coisas de Deus, ela, não. Por isso que a vida dela está uma derrota, um fracasso, irmãos. Por isso que ela vive citando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e está faltando tudo para ela, porque é só repetição de palavra. Deus ainda não é Deus de verdade na vida dela, porque quando Ele é o teu Deus, você está disposto a fazer tudo por Ele. Quando eu amo a Deus de fato e de verdade, eu faço tudo. O Gideão sabia, irmãos, que ele ia arrumar uma encrenca. Ele sabia, e ele obedeceu, ele fez de noite, para ninguém saber que ele tinha feito aquilo, mas foi lá e meteu a ripa no Baal lá, pegou o boi do pai dele, sacrificou, ofereceu a Deus, ficou quietinho. No dia seguinte souberam que era ele, queriam matar o Gideão. Manda o teu filho sair aqui, tira o teu filho para fora de casa, está escondido aí, O Gideão quebrou tudo e foi lá, né? Deixa eu ficar aqui agora, ninguém vai saber, né? Aí vem lá o pessoal, manda o teu filho sair para fora, tira ele para fora, para que ele morra. Gideão devia estar pensando, meu Deus, que confusão que eu arrumei. Às vezes, em defesa do evangelho e da palavra de Deus, você vai arrumar umas tretas por aí. É ou não é? Mas é melhor você arrumar confusão servindo a Deus, quem está entendendo isso, do que fazendo coisa errada, irmão. O apóstolo Paulo falava, o apóstolo Paulo, não, o Pedro dizia, né? Se a pessoa está sendo perseguida por fazer o bem, amém. Agora, quando a pessoa está sendo perseguida por estar fazendo mal, misericórdia. Gideão estava fazendo bem. Aos olhos dos homens ou aos olhos de Deus? Aos olhos dos homens. Ai, para que fazer isso? Tem que respeitar. Todas as religiões levam para o céu.
Isso é preconceito religioso e bababá, 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 aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus, vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel da mão dos inimigos. O inimigo quer que você se acovarde diante dos homens e deixe de obedecer a Deus. Por quê? Porque quando você é covarde diante dos homens e não consegue obedecer a Deus de verdade, o inimigo domina a sua vida. É isso que o diabo quer. E às vezes ele vai usar até pessoas na sua família, no seu trabalho, no seu convívio social, na sociedade. Não, nós temos que aceitar o ecumenismo, porque todas as religiões levam a Deus, porque toda forma de amor é válido, né? Hoje em dia mudou, nós estamos, né, em 2024. Se quiser ficar homem com homem, mulher com mulher, não tem problema, isso é amor. Quer dizer, eles estão, como que eu posso dizer, romantizando aquilo que é contrário à palavra de Deus. E tem crente que é verdade, amor. Vão querer romantizar até pedofilia. O crente tem que ser de verdade. Quem está entendendo isso? Amém? Você tem que ser crente com C maiúsculo. Amém? De verdade, diga glória a Deus. Mandaram tirar o Gideão, já vou terminar aqui, nós já vamos orar. O vento até levou minha página aqui. O versículo 31, porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livra-los-ei? Qualquer que contender por ele, ainda essa manhã seja morto. Se é Deus, quer dizer, se Baal é Deus, por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Olha aqui para o pastor, irmãos. Se Baal é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Quando o Gideão derriba o altar de Baal, o que aconteceu com o Gideão? O que aconteceu com o Gideão? Nada. Por quê? Baal não é Deus. Quem está entendendo isso? Baal não é Deus, irmãos. Porque se fosse Deus de verdade, Gideão já estava morto ali. Mas não aconteceu? Porque só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus e mais ninguém. E mais ninguém. Pelo que daquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda com ele, pois derribou o seu altar. E aí, para piorar a situação, hein? E todos os midianitas e amalequitas e filhos do Oriente se ajuntaram num só corpo. Já não bastasse os religiosos que queriam matar o Gideão, aí vem midianita, amalequita, filhos do Oriente, em um só corpo. E se puseram no seu campo, né, de batalha, no vale de Jezreel. Olha o versículo 34, vamos ler em voz alta. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Aleluia. É isso, irmãos. Um homem em pé diante de Deus vale mais do que um exército inteiro. Não tem para ninguém, irmãos. Se você está em pé diante de Deus, Gideão estava em pé diante de Deus, estava todo mundo contra ele. O Espírito de Deus revestiu Gideão. Ele toca a buzina, vem todo mundo ajudar na batalha. E resumindo a história, Gideão vai só com 300, irmãos, e ele vence um exército com cerca de 150 mil homens, soldados, com apenas 300 homens, que não sabiam nem beber água. Amém? Porque estava em pé diante de quem? De Deus.
Então não é questão do tamanho do seu exército, o seu grau de influência, as pessoas que estão ao seu lado, não, é sua obediência. Se você obedece, se você faz aquilo que é reto, se você está em pé diante de Deus, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Quem entendeu essa palavra? Vamos ficar em pé, meus amados? Fale com Deus, se envolva com Deus, busque a face do Deus vivo. A unção de Deus está neste lugar. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus é sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós, pois nos ungiu para pregar boas novas aos mansos, para libertar os cativos, os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. É o ano aceitável de Deus. Estai, pois, firmes na fé. Santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Tenha comunhão com Deus. A comunhão traz confiança. A comunhão traz confiança. Grande, grande, grande é o Senhor. Deus forte, Deus vivo, adore, adore, adore ao Senhor, adore. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Aleluia. Te amo, Deus. Sua graça todos os dias, eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Levante as suas mãos a esse Deus, aleluia. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que a mim, levante bem alto as suas mãos a esse Deus. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Declara, igreja, és fiel em todo tempo, louve. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, e tenho
estamos debaixo da unção. A unção de Deus chegou neste lugar, chegou sobre a sua vida. Então estabeleça com Ele um concerto nessa manhã. Estabeleça com Ele uma aliança, um pacto com Deus, de servi-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. E se existe algum altar que precisa ser quebrado no seu coração, Deus está dando a oportunidade agora. Não foi Deus que quebrou a estátua de Baal, foi Gideão, irmãos. Tem coisas que não é Deus que vai tirar da sua vida, mas que é você. Alguém diz: pastor, eu não consigo largar o cigarro, mas é você que vai ter que largar. Pastor, eu não consigo largar essa prática pecaminosa, é você que vai ter que largar. Pastor, eu não consigo, é você consegue. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus não está aqui para te acusar, para te julgar, para apontar o dedo, não. Ele está aqui para te limpar, para te libertar, para te santificar, para fazer de você uma bênção, meu amado, minha amada. Então vai tomando posse da sua bênção, vai se levantando agora na presença do Todo-Poderoso. Ele é o Deus fiel, é o Deus fiel, é o Deus fiel. Você não precisa de muito para vencer nessa vida. Você não precisa ter todo mundo do seu lado. Você não precisa ter todas as circunstâncias ao seu favor. Você só precisa de ter Deus. Aleluia. Você só precisa de Deus na sua vida. É só Deus na sua vida. É só Deus na sua vida. E se você tem Deus, você tem tudo. Porque você tem aquele que criou o universo. Você tem aquele que tem o controle, o domínio sobre tudo. Oh, tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Não é sobre a nossa capacidade. Não é sobre a nossa habilidade, é sobre Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, oh glórias a Deus. Então exalte, então adore a esse Deus. Louve, louve igreja, louve ao Deus fiel, ao Deus fiel, Deus fiel, Deus fiel, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, há um fluir de Deus neste lugar, há um mover de Deus neste lugar, há uma unção sendo derramada, sendo liberada sobre a sua vida. Receba esta unção agora, beba desta água, beba desta fonte. Oh, desfrute dessa presença. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Israel empobreceu na presença dos midianitas, mas você está na presença de Deus. E se tiver qualquer inimigo presente aqui no nosso meio, nós repreendemos, nós ordenamos que saia, que vá embora, que bata em retirada, em nome de Jesus. O espírito de doença, de enfermidade, de miséria, de tristeza, de angústia, toda maldição, vai por terra agora em nome de Jesus. Vem presença de Deus, chama a presença de Deus, chama a presença de Deus, meu amado. Você veio nessa manhã para o encontro com Deus, e Deus vem ao teu encontro nessa manhã, e Deus vem ao teu encontro nessa manhã. Oh, cantaraias, aleluia. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo. em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade. A igreja declarando: és fiel. Cante bem alto. Olha que bonito isso. Em todo tempo tu és tão bom, tão, com todo fôlego. Eu cantarei a bondade. Solte a voz e declare mais uma vez: és fiel em todo tempo. Louve. És em todo tempo tu és tão bom.